Os benefícios e malefícios da energia nuclear no Brasil. A energia nuclear ela é hoje responsável por 17% da energia elétrica produzida no mundo. No Brasil, ela contribui com 3% de energia gerada. Para tanto, é necessário conhecer a história por trás da energia nuclear. A história da energia nuclear tem início após uma série de acontecimentos no âmbito físico-químico, sendo o mais importante deles a equivalência massa-energia, representada pela fórmula E igual a mc², teorizada pelo físico alemão Albert Einstein. Surgiram então o modelo atômico de Rutherford e a descoberta da constante de Planck, que representaram o nascimento de um novo campo para a física, conhecido como mecânica quântica, e forneceu a base para pesquisas em campos como a energia nuclear. Contudo, em 22 de dezembro de 1938, os físicos alemães Otto Hahn e Fritz Stresemann conseguiram cindir um núcleo de urânio, ato que, adjunto do descobrimento da reação em cadeia, consolida a possibilidade de criação de usinas nucleares. É então que, em 1954, é criada a primeira usina nuclear em Obninsk, na antiga União Soviética. Assim, em 1946, já estava sendo comercializado por todo o mundo ideal de geração de energia. Entretanto, essa forma de geração de energia provou por diversas vezes ser altamente perigosa e nociva. Quando exposta ao meio ambiente, vale destacar principalmente o acidente de Chernobyl. É um exemplo de acidente crítico e de escape de energia em reatores nucleares. Um estudo realizado dia após a explosão do reator de Chernobyl demonstrou que, caso o acidente não fosse contido e o reator continuasse exposto, este teria a capacidade de dimizar metade da Europa. Como funciona a fissão nuclear? Bom, de forma simples, na física nuclear, o processo de fissão nuclear é a quebra do núcleo de um átomo estável em dois núcleos menores pelo bombardeamento de partículas como nêutrons, ou seja, consiste em recrutar um átomo radioativo e bombardeá-lo com nêutrons, dos quais quebrarão um átomo em dois outros átomos e liberarão mais nêutrons que quebrarão outros átomos. E daí em diante se tem a reação em cadeia. Daí por diante, o calor resultante da fissão aquecerá uma água, da qual ficará contaminada e, no entanto, não passará para o estado gasoso, graças à pressão no interior do reator. Essa parte do reator não pode ser usada, pois é considerada contaminada. A água considerada contaminada aquecerá um sistema adjacente que virá a se tornar gasoso e mover uma turbina ligada a um gerador de eletricidade, que irá proporcionar a energia resultante. Para tanto, o sistema é resfriado como uma reserva hídrica terciária de água do mar, que resfriará o segundo sistema, tornando a água condensada de novo e possibilitando o recomeço do ciclo. O sistema terciário é resultante da captação de água do mar corrente, impactando assim a vida marinha. A pergunta é se causa impactos ambientais. Com certeza causa. Porém, os impactos ambientais proporcionados pela energia são altamente perigosos. Para começar, podemos falar do lixo nuclear, que são parte dos resíduos resultantes da fissão massiva de átomos, nesse caso, o urânio. Como o átomo tende a se dividir muitas e muitas vezes, a energia gerada da fissão também tende a diminuir. Sendo assim, o átomo passa a produzir quantidades pequenas de calor e deve ser descartado. Há nessa afirmação um porém. O lixo radioativo produzido em larga escala não pode ser disposto no meio ambiente, pois demora milhares, se não bilhões, de anos para a degradação total, afetando negativamente durante esse processo a fauna e a flora do qual está disposto. Em segundo, destaca-se o fato de que afeta a vida marinha, pois necessita de exposição de centrais de captação de água diretamente do oceano, processo que acaba por afetar a vida marinha regional à usina tanto durante sua construção quanto depois dela. Para efeitos comparativos, pode-se citar a captação de água sob estado normal de Angra 1, que é equivalente a 100 mil litros de água por segundo, quantidade que é devolvida ao meio ambiente, porém mais quente do que quando foi encontrada. Dessa forma, a devolução de água pode ser ainda mais prejudicial à vida marinha. Mas há, no processo como um todo, uma vantagem. Durante o processo de obtenção de energia nas usinas nucleares, não é gerado nenhum gás causador do efeito estufa.
Por outro lado, ainda há a exploração do meio ambiente em busca dos materiais radioativos. Uma matéria publicada em 2010 pelo G1, portal do Globo, por exemplo, diz que atualmente há uma única mina em Santa Quitéria, no Ceará. Deve entrar em operações nos próximos anos. Nesse sentido, pesquisadores apontam um risco de contaminação para os trabalhadores e para a população residente em torno dessa mina. Quais são as vantagens e desvantagens envolvidas nesse processo? Primeiramente, as vantagens da energia nuclear: exigência de pequena área para a construção da usina, grande disponibilidade do combustível, pequeno risco no transporte do combustível, pequena quantidade de resíduos, independente de fatores climáticos, ou seja, não precisa de ventos, chuvas, etc. Desvantagens: o lixo nuclear radioativo deve ser armazenado em locais seguros e isolados. Mais cara quando comparada a outras formas. Risco de acidentes nucleares, como o exemplo de Chernobyl. Problemas ambientais devido ao aquecimento de ecossistemas aquáticos pela água de resfriamento dos reatores.